Bom dia, gente! Mais do que joias preciosas, esta geração vamos brilhar. Bom dia, gente! Oi, Mar! Bom dia, Cá! Tomando um café aqui, ó, enquanto todo mundo vai entrando. Hoje eu acordei com esse cântico no coração, porque eu lembrei muito de um encontro de mulheres que a gente já teve na sede. Oi, Maria! E aí eu lembrei desse cântico, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu não sei se vocês conhecem, né? Bom dia! Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. Olha, até a minha cunhada tá na live, Cláudia, ó. Mais do que joias preciosas. Bom dia, marmitona, tudo bem? Pra quem não sabe, é a nossa expressão carinhosa de se tratar, tá, gente? Eu e minha cunhada. Nesta geração vamos brilhar. Vamos brilhar. Mais do que joias preciosas, nesta geração vamos brilhar. E aí, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Hoje a gente vai falar um assunto desse livro chamado Arrume a Sua Mesa. Eu até preparei uma mesa mais bonitinha, com vasinho, ó. Eu não sou tão boa, viu, gente? Tô falando desse assunto, mas eu não sou tão boa assim em preparar e arrumar uma mesa tão bonita. Mas eu tenho uma amiga que ela é ótima de fazer isso. Eu tenho várias amigas, eu tenho uma que tá acompanhando as lives todos os dias, a Márcia. Não essa Márcia que eu tenho, uma Márcia que vai falar comigo. Eu tenho duas Márcias hoje que me inspiram na arrumação da mesa. Então eu tenho uma companhia hoje para falar desse assunto. Deixa eu dar um clique para ver se ela já tá aqui, para eu convidá-la. Para a gente se falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos esperar enquanto ela aguarda. Ela ainda fez. Oi, Má! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem.
Alegria poder Ah, participar Má, desse. eu tentei arrumar a mesa aqui mais ou menos, tá? Não dá, não sei se tá dando pra ver, ó, mas eu coloquei até um guardanapinho Fica... eu não sei como que chama. Como que chama isso, Má? Ah, eu também não sei o nome exato, mas é como se fosse. É um detalhezinho, né, pra gente colocar no guardanapo, eu não sei, eu acho que é um Ah, guardanapo eu lindo. coloquei. É lindo, né? Aí eu coloquei um suplá, assim que fala, suplá, sei lá. Coloquei embaixo do meu prato, eu falei, vou arrumar, porque essa minha amiga arrasa na arrumação da mesa, né? E aí eu falei, vou pôr bem bonitinho aqui para recebê-la. Ah, ó, a Márcia, tem uma Márcia, viu? Uma xará sua, a Márcia, ó, tá comentando porta-guardanapo, porque ela é um arraso na organização de mesa também. Ela até faz alguns itens para poder comprar, depois seguem ela lá na Mesa Chique, que é ótimo as coisas que ela faz. E hoje nós vamos falar de um assunto que é sobre isso, arrume a sua mesa, né, Má? E eu vou dar uma introdução, e antes de falar do livro, eu queria apresentar essa minha amiga para quem não conhece, que é a Márcia. Eu conheço ela, quanto tempo a gente se conhece já, Má? Uns 15 anos? Uns Mais, 14 né? anos. É, porque eu trabalhei com a Má, né? Meu primeiro emprego como um escritório foi com ela que eu trabalhei. Ela já foi minha chefa, gente. Essa coisa linda. E eu tenho o privilégio de compartilhar tantos anos de vida de Jesus com ela, né? E por que que eu chamei ela também para participar dessa live? Porque ela, nesta mesa, já amou muito eu e a minha família. Então, a Márcia, ela é ótima nesse aspecto. Sem saber, né, sei lá, se ela já tinha conhecimento desse princípio, mas ela sempre foi assim. Quando a gente vai na casa dela, ela sempre arruma a mesa, ela coloca todos os detalhes, ela coloca vasinho, ela põe os talheres certinho. E ela sempre recebe a gente quando vai na casa dela na mesa. E ó, eu já perdi as contas das vezes que eu e o meu esposo, a gente varou a noite na casa deles. A gente já aconteceu da gente ver o dia amanhecer de ficar à mesa com eles, conversando sobre coisas da vida, sobre Jesus, sobre nossos filhos, sobre o que a gente já viveu. Então, Maia, eu fiz questão de você fazer parte de uma dessas minhas lives, porque você é uma pessoa que já me trouxe muita cura através da sua mesa. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, porque você sempre me ama, sempre me serve nesse aspecto. Então, eu sou prova viva de que uma amiga também pode curar outra através da experiência da mesa. Porque eu já fui muitas vezes curada com a mesa da sua casa. Por isso que você está aqui hoje. Obrigada pela oportunidade, Mi. É uma honra, é uma alegria. Você também tem um papel muito especial na minha vida. Eu falo que eu tenho uma dívida eterna, uma gratidão eterna por você. Você é responsável por um dos encontros mais importantes da minha vida. Foi através de você que eu conheci Jesus. E a partir daí tudo mudou, né? Então eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E servir a sua família, receber vocês aqui na minha casa é sempre uma honra, é sempre um motivo de alegria. Eu falo que a gente é sempre muito renovado em todas as visitas que vocês nos fazem. Linda. Vocês são uma família que a gente já tem como família nossa também. Isso é uma coisa que a mesa também proporciona. Ela proporciona vínculos muito eternos, vínculos de verdade, que faz as pessoas se tornarem mesmo até família, mesmo aqueles que não são de sangue. Então vocês são nossa família também. Amém. Recebo isso. E eu vou introduzir aqui, então, rapidinho o capítulo de hoje e depois eu quero que você compartilhe alguma coisa, tá bom? Combinado. Então, hoje, nesse texto aqui, nesse capítulo, fala sobre arrume a sua mesa. Lembrando, para quem não viu essas lives antes, estamos tratando
desse livro aqui da David Titus, Experiência da Mesa, e ele fala muito sobre esse princípio de estar à mesa com a sua família em alguma refeição, que é um princípio poderoso que pode trazer um impacto na sua família, né? Então, esse capítulo de hoje, ela vai destacar o texto de Provérbios 9:2, que diz assim, que a sabedoria matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a mesa. Então, aqui não, diz que a sabedoria fez isso. E aí, enquanto eu estava estudando esse capítulo novamente, lembrando que é um livro que eu já li, e eu estou relendo e estudando novamente para passar para vocês. Eu lembrei de um encontro que eu fui, o primeiro que eu fui, o único da minha vida, que eu tive a oportunidade de ir do Projeto Mãe, que nós temos na nossa comunidade. E foi em agosto de 2013 que eu fui nesse projeto a primeira vez. A Priscila Guimarães, lá da sede, que me levou. E eu fui com a Angelina, era bebê quando eu fui. E eu fui nessa loucura, fui num bate e volta. Fui muito cedo e voltei bem no final da tarde, mas eu fui muito abençoada pela pastora Sueli, pela pastora Aurora, por tantas outras que estavam naquele dia. E eu lembrei desse dia que eu fui, ó, eu tenho até o livrinho. Porque teve um dia, nesse dia que eu fui, a pastora Sueli ministrou sobre isso. Sobre a mulher a mulher que ama a Deus, ela é sábia. Essa foi a pregação da Sueli. E veio à minha memória essa pregação, das palavras que ela falava, que a mulher que ama a Deus, que teme ao Senhor, ela tem essa virtude da sabedoria, né? E aí eu lembrei só de um trecho, eu só destaquei algo que ficou forte quando a pastora Sueli falou nesse encontro, né? Sobre uma declaração de Salomão lá em Eclesiastes 7. Eu separei aqui, ó. Fala assim, ó. Mas a sabedoria que tanto busquei, ainda não encontrei. De 1000 homens que conheci na vida, apenas um me impressionou. Mas entre as mulheres, nenhuma. Olha só a declaração desse homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ele teve muitas mulheres. E ele declara que ele só encontrou um homem que impressionou ele. E dentre as mulheres, ele não encontrou nenhuma quando ele estava em busca da sabedoria. Então, nisso a pastora Sueli destrinchou sobre essa questão, mas pensa nisso. Se o cara teve muitas mulheres, muitas, e não conseguiu em nenhuma delas encontrar uma sábia. Gente, eu fiquei tão impressionada quando eu ouvi esse texto e me trouxe à memória, porque Deus, nesse texto aqui de Provérbios, é isso que ele está falando, que a sabedoria, ela organizou a refeição, ela trouxe as bebidas e ela arrumou a mesa. Está trazendo para nós que precisa ter sabedoria para fazer esse princípio acontecer, né? E trazendo para a nossa realidade, lendo o livro, ele fala muito da nossa rotina, às vezes do trabalho, às vezes nós, até como cristãos, a gente quer colocar nossos filhos em atividades que todo mundo faz, inglês, e manda o filho para fora, para estudar fora do país. E a gente vai se adequando a tantas outras coisas que todo mundo faz. E aí a gente tem deixado esse princípio sempre em segunda instância e às vezes nem o pratica por conta de muita atividade, muitas coisas que nós temos, né, na nossa rotina. Então, esse capítulo ele vem trazendo a nós a consciência de que a sabedoria, quando você tem sabedoria, você consegue priorizar o que é importante. E esse princípio é importante. Então, ela cita mulheres que tinham um trabalho integral e que, mesmo assim, conseguiam, no seu tempo, separar pelo menos uma refeição ali para estar com a família à mesa. Ela fala também, às vezes, de maridos que trabalham em contraturno, trabalham à noite e, de repente,
você fazer do café da manhã ou de uma outra refeição, que consigam todos estarem juntos, mas priorizando esse momento. Então, assim, ela cita vários exemplos que é comum do que a gente vê no dia a dia, na nossa rotina frenética, que as mulheres hoje precisam trabalhar também, mas que não tem priorizado esse princípio, mas que é possível. Então, eu destaquei aqui, ó, alguns pontos. Por exemplo, das 21 refeições regulares que nós temos na semana, quantas, em média, sua família faz resumida? Isso é para a gente refletir. A gente sabe de todas as rotinas, mas de todas as refeições, quantas você tem separado para fazer com a sua família reunida? Você precisa ajustar a sua rotina? Você precisa se planejar? Por exemplo, eu vi, né, nesse tempo de quarentena, a gente tem feito quase todas as refeições juntas. Por isso que eu acho que esse momento que a gente está vivendo é oportuno para isso. Para a gente aproveitar, para a gente fazer valer esse princípio. Mas nas minhas rotinas normais, a janta, a gente fazia junto, pelo menos, né? Mas eu vi que mesmo assim, eu posso melhorar muito. Meu marido tá na live, porque agora ele tá entrando em todas as lives, gente. Só pra ficar vendo o que eu ando falando. Mas ele sabe que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de organização e de planejamento. Ele sabe disso. Eu tenho essa dificuldade, né? E tem uma perguntinha aqui no final para você listar aquilo que te impede de colocar esse princípio para fazer valer, né, na sua casa. E eu coloquei aqui, eu listei, melhorar o meu planejamento. Porque às vezes eu acordo assim, ó, ai, o que eu vou fazer hoje? Aí eu fico olhando a geladeira, aí eu olho o freezer, aí eu esqueço que eu não tirei a mistura para descongelar. Eu falo, eu devia ter tirado ontem isso para descongelar. Aí eu fico pensando, mas no fim, Deus é tão maravilhoso comigo, porque eu herdei um dom maravilhoso da minha mãe de culinário, graças a Deus. Eu não tenho, assim, eu nunca fiz curso, nada, mas eu tenho esse dom, porque tudo que eu boto a mão fica gostoso, né, Má? Você sabe, né? Tudo que eu coloco a mão fica bom e eu consigo ser criativa. Então, aí, do nada, Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, eu faço um somebody love na cozinha e sai uma coisa maravilhosa. Mas é tudo exclusivamente desse dom que não vem de mim, é dom de Deus. Mas nem todo mundo tem esse dom, né? Então, precisa ser feito um planejamento, de repente, dos cardápios, o que você vai fazer cada dia. Você se organizar. Então, eu listei isso, que eu preciso me organizar. E lembrando do que nós estamos falando do texto de Provérbios 9, que a sabedoria preparou a mesa, precisa de muita sabedoria, né? E antes de iniciar essa live, eu orava ao Senhor. Deus, na minha limitação, eu peço que o Senhor me dê sabedoria, porque nós somos limitadas, nós temos nossas coisas, e às vezes a gente gostaria de dar para nossa família esse pão da presença que é Jesus, né? Uma frase do livro que eu também destaquei é que ela sempre fala que é no lar que o nosso coração se forma. Então, é na mesa que eles se conectam. Porque a mesa é o lugar que a gente senta face a face com a pessoa da nossa casa ou com um amigo, que a gente consegue estar mais próximo, se olhar no olho. É o momento que a gente consegue ficar meia hora ou até, às vezes, 1 hora conversando, coisa que a gente não consegue fazer em outro momento do nosso dia. Então, a mesa conecta, a mesa faz com que a gente ofereça a Jesus, ofereça o nosso amor, a nossa intimidade, a cura, enfim. Então, lembrando desse texto que é a sabedoria que faz tudo isso, eu fui orar. Eu falei, Senhor, às vezes eu não me considero sábia. Eu não sou sábia para poder cumprir com essa missão. E aí, logo, o Espírito Santo me lembrou, né, do texto de Tiago 1,5, que eu queria deixar no coração de vocês, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente
e não lança o seu rosto fora. Então, assim, eu orei muito, eu falei, Senhor, tua palavra fala que quem tem falta de sabedoria é só pedir para o Senhor, porque o Senhor dá livremente, né? Então, às vezes, é só isso que a gente precisa, orar. Senhor, me dá sabedoria, me ajuda a organizar meu tempo, me ajuda a priorizar esse princípio de estar à mesa com a minha família, em qual momento da minha semana, às vezes você não vai conseguir todos os dias sentar com a sua família, mas em qual momento da semana eu consigo fazer isso, eu consigo preparar e fazer desse momento algo especial para nos conectar, né? Então, lembrando que a gente está num momento atípico e que oportunidades não nos faltam, tá? Então, coloquem esse princípio em prática. E assim como eu, como a Márcia, como eu testemunhei aqui, nós temos vivenciado milagres sobre esse princípio, eu creio que vocês também vão vivenciar. E agora eu quero dar a palavra para essa minha amiga preciosa, que tanto já me abençoou nessa sua mesa. O que Deus tem colocado no seu coração. Obrigada, Mi. Como eu já falei, é um privilégio. Para quem não me conhece, meu nome é Márcia. Eu sou a esposa do Jefferson, a mãe do Felipe e da Melissa. Eu sou cristã da Comunidade da Graça Sede da Vila Carrão. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Mi? Sim. Bom, eu preparei uma mesa, é que não dá muito para ver as coisas que eu preparei aqui, mas eu preparei uma mesa bonitinha, eu coloquei um suplá também, um guardanapinho, coloquei um vasinho aqui, dá para ver bonitinho. Lindo! E posicionar muito bem. Eu montei uma mesa, eu normalmente faço isso, é algo que eu gosto de fazer. Tem alguns textos, alguns versículos que servem como norte assim na minha vida. E um deles é o de Colossenses 3:23, que fala assim: tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para homens. Então esse é um versículo que ele serve como norte para mim. E eu tenho desejado, eu tenho tentado praticar, fazer as coisas com excelência, né? E a experiência da mesa, só um minutinho. A experiência da mesa é algo que a gente já conhece há alguns anos, algo que a gente já tem praticado. Nós temos vivido aqui na minha casa momentos muito ricos, momentos muito construtivos através dessa experiência. Mas como você falou anteriormente, a rotina, a correria, a quantidade de atividade que as crianças vão fazendo, vai tomando o nosso tempo, né? Eu e o Jefferson, a gente tem o privilégio de trabalhar ao lado de casa. Então, a gente consegue fazer bastante refeições juntos, as crianças. E então, a gente tem bastante refeições, a família completa ao redor da mesa, né? Mas para que essa experiência da mesa tivesse uma qualidade ainda maior e um valor maior na nossa família, o Senhor me deu a estratégia de estipular um dia da semana. No nosso caso é a quarta-feira. E a gente estipulou a quarta-feira como o dia da família. E é muito legal porque nesse dia a gente prepara uma refeição, algo que todos gostem, a gente sempre fica atento aos gostos das crianças, tenta fazer algo que eles gostem. E aí a gente prepara a mesa de uma forma especial na quarta-feira, no jantar, normalmente acontece, né? E a gente prepara de uma forma especial a mesa, prepara o alimento. E aqui ao redor da mesa a gente vai tendo tempo de qualidade. A gente conversa, a gente abre o coração, a gente firma a identidade dos nossos filhos. É nesse dia que a gente fala, olha, você, Felipe, é um homem de Deus, você vai casar com uma mulher, você vai ser isso. A gente vai profetizando coisas na vida deles. Mesmo com a Melissa, a gente vai falando, olha, Melissa, você é uma mulher de Deus. E esses valores, eles vão entrando no coração. Eu creio que a gente vai plantando no dia da família, valores e princípios para a vida deles, que eu creio que eles vão carregar na fase adulta, isso acaba sendo um legado. Então, o dia especial
gera uma expectativa muito grande no coração de todos aqui em casa, principalmente no das crianças, porque eles ficam assim: o que será que ela vai fazer de comida? Qual será que vai ser a brincadeira? Porque a gente compartilha, a gente abre o coração, a gente sonha. Por vezes a gente já chorou juntos aqui, já tivemos momentos difíceis ao redor da mesa. E no final a gente sempre encerra com um jogo, com um filme, a gente sempre prepara algo para ficar divertido também. As crianças precisam disso. A gente tem filhos pequenos, a gente precisa fazer com que esse momento ao redor da mesa seja prazeroso para eles também. Então tem sido muito bom estabelecer esse dia especial da família. Eu já tive a experiência de buscar os meus filhos na escola e na porta eu encontrar a professora e ela olhar para mim e falar: o que vai acontecer na sua casa hoje? Porque o Felipe está falando que hoje é o dia da família. O que é o dia da família? E aí eu tive a oportunidade de compartilhar e passar essa atividade que a gente tem feito e que tem conectado os nossos corações. A mesa, ela propicia a igualdade, né, nas alturas. A gente tem uma pequena, a gente tem os mais altos, e quando a gente senta ao redor da mesa, a gente tem essa possibilidade de olhar no olho. E o olhar, ele transmite muita coisa. Através do olho você consegue saber se está triste, através do olhar você consegue saber se está feliz, se tem alguma angústia, se está escondendo alguma coisa. Então, é um momento muito rico, sim. A experiência da mesa aqui na minha casa. É um valor, é algo que a gente tem vivido, que a gente tem aprendido, que a gente tem aperfeiçoado. Tem vezes que a gente fala: isso daqui não deu certo, então a gente muda, a gente pede estratégias ao Senhor. E é também o tempo onde a gente promove o culto no lar, porque nesse dia a gente também compartilha uma palavra, a gente ora ao Senhor. E tem sido muito legal. Eu creio que tem essa expectativa, ela tem marcado a vida dos meus filhos e trazido e tem deixado memórias, vai deixar lembranças isso para a vida deles. E eu acredito que eles terão uma vida próspera, principalmente nos relacionamentos, porque eles estão provando disso. Quando eu monto a mesa, eu dou um parâmetro para o Felipe de como uma mulher deve se portar. E aí eu acho que isso vai ser legal quando ele for escolher a mulher com quem ele vai casar. Quando eu monto a mesa, quando eu coloco um vasinho, quando eu coloco a xícara, quando eu coloco os pratos, eu ensino a Melissa como ela deve tratar a casa dela, como ela deve tratar o marido dela, como ela deve se posicionar no lar dela. Então, é algo que eu sou apaixonada, assim, pela experiência da mesa. E a gente gosta muito de trazer as pessoas à nossa casa e compartilhar disso também, de ouvir os nossos amigos, de abrir o nosso coração. Então, tem sido muito bom, assim, né? E quando você me convidou, para participar da sua live, eu achei tão oportuno, você já comentou, já falou essa palavra, né? É muito oportuno você ensinar sobre a experiência da mesa em uma época de isolamento social, em uma época de crise, em uma época de pandemia, né? Na semana passada, eu e o Jefferson, a gente compartilhava que a gente tem vivido uma tempestade. Todos nós fomos surpreendidos, né, com o Covid-19. E a gente tem vivido uma tempestade. Nosso coração tem ficado ansioso, nosso coração por vezes a gente sente medo, por vezes a gente se sente seguro com o que vai acontecer, é tudo muito incerto, né? E eu falo que nessa tempestade, os barcos que participam dela, sendo os lares, os barcos eles se diferem muito. Tem aqueles barcos que estão super bem preparados, tem barcos com motor, tem barcos com remo, tem barcos com fartura, com banquetes, mas também tem barcos que têm passado por muita dificuldade. Tem barcos que estão à deriva, tem barcos que já chegaram na tempestade passando por dificuldades. E agora, com a tempestade, ele vai criando furinhos e as pessoas que estão dentro dele estão tentando fazer com que ele não afunde.
Então, nessa tempestade, há diferentes tipos de barco. E esses barcos trazendo, eu quero trazer essa lembrança de que esses barcos são os nossos lares, né? E o meu desafio nessa live junto a você, Michele, é fazer com que as pessoas entendam a importância de trazer Jesus para o barco, a importância de trazer Jesus para o lar. Jesus, de convidá-lo para para ele participar da mesa. Eu falo que Jesus tem qualidades lindas, né? Eu sou casada há 12 anos com o Jefferson e eu tenho o privilégio de ter um marido que ele tem muitas qualidades de Jesus. E uma das qualidades que ele tem é de ser educado. Jesus é muito educado. Ele não é invasivo. A palavra diz em Apocalipse 3:20, fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta, ele não invade a sua casa. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Então, a gente tem o privilégio de servir, de convidar um Jesus que é educado a entrar no nosso barco. E à medida que ele entra no nosso barco, à medida que ele entra no nosso lar, o cenário é transformado. Talvez a tempestade não acabe assim de uma hora para outra, mas eu acredito que a presença de Jesus traga paz. A presença de Jesus no nosso lar traga segurança. E aí vocês podem olhar e falar assim, como que eu vou montar uma mesa? Por exemplo, eu montei aqui, coloquei alguns detalhes, coloquei um vasinho de flor e tudo. E aí algumas pessoas podem pensar, como que eu vou montar uma mesa, sendo que eu nem tenho a mesa? Porque em algumas realidades, tem gente que casou recentemente. Eu lembro que quando eu casei, eu não tinha mesa de imediato. E tem gente que não tem a mesa. E aí o conselho que eu dou é use o que você tem. É muito legal você ter o prato, ter a mesa, ter uma toalha bonita. Mas se você não tiver, pegue um pano e forre no chão. Coloque a sua família, coloque quem você tem dentro de casa. Eu tenho meu marido, eu tenho meus 2 filhos. Mas às vezes esse não é o cenário do seu lar. Às vezes você ainda mora com os pais. Então reúne quem você tem. Use o que você tem. Reúna o que você tem. E convide Jesus a ceiar com vocês. Porque tudo isso, para mim, né? Tudo isso é muito legal. Ter um jogo de pratos, um jogo de xícaras, tudo isso é muito bonito, é tudo muito legal. E quem vem à mesa se sente honrado. Mas quando a gente fala de Jesus, eu acredito que é uma tremenda pequenez, que qualquer coisa que eu faça aqui, pode ser uma xícara de ouro, qualquer coisa que eu fizer aqui é pequeno diante da grandiosidade do Rei da Glória. É isso que eu tenho no meu coração. Então não se limite, não olhe para a sua situação. Mas eu só tenho esse prato. Convide ele. Jesus é humilde. Ele vai se sentir bem. Mas faça o seu melhor. Lembra daquele texto de Colossenses? Tudo que você for fazer, faça de coração. Faça o seu melhor. Mas não se limite, não fale, eu não vou fazer porque o meu marido não é convertido, só eu estou indo à igreja. Não se limite a isso. O amor, ele constrange. E eu creio que a partir do momento que a gente decide amar nossa família, a atmosfera muda. A Deide sempre fala isso, que nós mulheres somos responsáveis pela atmosfera da nossa casa. Peça sabedoria, faça como eu, faça como a Michele. Peça sabedoria, peça capacitação ao Senhor. Nem sempre é fácil, nem toda quarta-feira eu tô animada. Tem dia que tem quarta-feira porque é uma guerra, é uma luta espiritual. Parece que na quarta-feira tudo acontece. Eu e meu marido, nós somos autônomos, então, às vezes a gente passa por grandes dificuldades aqui. Normalmente elas acontecem no dia da família, para você chegar desanimado, para você chegar indisposto, às vezes é uma dor de cabeça, mas coloque isso. Priorize esse tempo com a sua família. Priorize esse tempo com o Senhor na sua mesa. É muito legal a gente ir à igreja. Eu, nesse período, estou sentindo muita falta de ir aos cultos.
mas a gente tem o privilégio de trazer Jesus para a nossa casa. A gente tem o privilégio de trazer Jesus para a nossa mesa. E eu acho que tem sido tempos difíceis, né? Eu acredito que eu tenho orado para essa situação toda passar, mas ao mesmo tempo eu tenho visto muita coisa boa acontecendo. Então a gente tem que ter olhos positivos. Tá acontecendo coisa difícil? Tá. Mas se a gente não olhar pelo lado bom, vai ser só sofrimento. Então tenta tirar coisas boas desse cenário. Tente tirar coisas boas. Tenta ter a oportunidade de conversar com a sua família, de sentar todos ao redor da mesa, de ter um tempo de ler a palavra, de ler as escrituras, de colocar valores e princípios no coração dos seus filhos. Tente ter um tempo de assistir um filme, de assistir algo que acrescente, que edifique. E eu creio que a presença de Jesus na sua casa, na sua mesa, vai transformar o cenário, independente de como estiver o seu barco. Ah, mas o meu barco está bom, meu barco está abastecido. Glória a Deus por isso. Que você possa abençoar, que o alimento que tem na sua casa você possa abençoar os barcos que estão passando por dificuldade. E a presença de Jesus vai fazer com que vocês saiam ainda mais fortalecidos. Que o seu lar ainda seja melhor do que ele já é. Agora, se o cenário está difícil, se o barco tem furo, se está complicado, eu creio que a presença de Jesus promoverá milagres. Amém. Que em tempo de crise você vai prosperar. Que você vai ter a oportunidade de conhecer o coração do seu marido, que vocês vão ter a oportunidade de alinhar os sonhos de vocês, que os filhos de vocês terão um coração convertido a vocês e o coração de vocês convertido aos filhos de vocês. Então, eu creio que é uma oportunidade da gente crescer também nesse tempo. Amém? Amém, Má. Glória a Deus pela sua vida, pelo que você compartilhou. E você já citou o texto que eu ia encerrar essa live, que é esse texto que Jesus fala que eis que estou à porta e bato, né? E ele tem esse desejo profundo mesmo de entrar na nossa casa e de cear conosco, né? Isso que você também comentou, 2 pontos, dos filhos e das pessoas não terem uma mesa, né? Os filhos precisam ser envolvidos nesse processo. Muito legal a forma que você falou, né? Do que você tem ensinado mesmo para o Felipe como menino e para a Melissa como menina, né? A gente precisa envolver os nossos filhos nesse processo, para eles valorizarem isso. Como eu disse numa outra live, eu não tive isso quando eu era pequena, né? Nós não tínhamos esse hábito. Então, eu tenho aprendido isso ao longo da minha caminhada cristã, desse princípio. E eu também estou vendo meu marido comentar aí que ele também aprendeu isso na igreja, que ele teve a mesa, que ele orou a primeira vez numa mesa. E a igreja nos proporcionou isso também. Eu lembro muito, assim, o Marcelo e a Ana, né, que vocês conhecem, que são os que nos discipularam mesmo. A gente cansou de sair do culto de domingo, e aí a gente se reunia na casa dele para um café da noite, depois do culto da noite de domingo. Era todo domingo, a gente era solteiro ainda, a gente, né, ele sentava com a gente ali para comer, para orar. Então, assim, pessoas fizeram isso conosco, né? Então, esse chamado não é só para a gente que é casada. A gente que é casada, a gente está tendo o privilégio de já praticar e de ter aprendido, mas para quem é solteiro também, né? É o que você falou, não importa. Esse chamado é para qualquer um. Você que é solteiro, o que você tem, as palavras da Márcia, faça o seu melhor. Na posição que você está na sua casa, faça o seu melhor. Traz a sua família, traz o seu pai, traz a sua mãe, seja ousado. Faça isso, monta a mesa. Se não tem mesa, pega qualquer coisa, ou põe no chão, como a Márcia deu a ideia, né? A Devi, eu lembrei de um testemunho que ela deu de uma mulher que o marido não queria saber de estar à mesa. Então, ela preparava a refeição dele numa bandeja. Ele queria comer em frente ao sofá, em frente à TV. E ela orava por aquilo, abençoava, entregava para ele, né? E depois se reunia com seus filhos na mesa. Então, às vezes, a pessoa vai relutar, mas faz o seu melhor. A gente não sabe qual é a situação, né, Má, de cada família. Se tem mesa, se não tem.
se é solteiro, se não é, se a família tá nesse tempo de quarentena, tá no caos, brigando. A gente não sabe qual é a realidade de cada lar. Mas nós sabemos de uma coisa: Jesus está na sua porta também. Ele está batendo na sua porta. E ele quer cear com você e com a sua família. Seja você a pessoa que vai abrir essa porta para Jesus entrar na sua casa. Olha que coisa linda. Você ser a pessoa que vai abrir a porta para Jesus entrar na sua casa e cear com a sua família e transformar a história da sua casa. Então, faça isso, promova isso, né? E aí fica esse convite, né? Esse desafio para você. Abre a porta para Jesus. Pense e peça sabedoria para Deus. Tiago, como nós lemos. Peça sabedoria, Deus vai te dar sobre essa situação da sua casa que você vive hoje. Ele sabe o que você está passando. Peça sabedoria para Deus para como você pode promover essa conexão. Peça sabedoria, ele vai te dar estratégia. Você vai ser usado e a sua casa vai ser transformada. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso ter um tempo com você, Má, pelo que você compartilhou. Né? Te amo, amiga. Muito obrigada por todas as curas que eu já recebi na sua mesa, por todos os conselhos, por toda a fidelidade, a aliança que tantas vezes a gente já fez nessa mesa. Estamos juntos, somos unidos, tantas coisas, né? Compartilhar experiências dos seus filhos, dos nossos filhos, né? Hoje eu tenho o privilégio de ver minhas filhas praticamente em todas as refeições, orando pela sua família. Você sabe, já te mandei um vídeo. Abençoa, a Mel fala, abençoa o Fê e a Mê, o tio Jefferson e a tia Márcia. Toda a refeição, eles oram por vocês, porque é a aliança que a gente já fez na mesa, nossos corações. E as nossas famílias foram conectadas pela experiência da mesa. Jesus nos conectou. E eu louvo a Deus pela sua família, pela essa amizade linda que a gente construiu. Você ora por nós para encerrarmos essa live nesse convite de que o Senhor nos dê essa sabedoria que cada um precisa e que cada um consiga abrir essa porta para Jesus entrar e para as famílias serem restauradas nesse tempo de quarentena. Amém. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa manhã, por essa oportunidade, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que a gente tem aprendido, Deus. Abençoa, Deus, cada família representada nessa live. Abençoa cada casa, Senhor. Dê sabedoria, Pai, a todos aqueles que estão ouvindo essas verdades. Dá sensibilidade, ó Pai, para que eles possam ouvir a Tua voz e abrir a porta. Nós te agradecemos, ó Deus, porque as Tuas mãos não estão encolhidas para que possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Eu oro, eu rogo nesse momento, Senhor, saúde física, Pai, para cada um que está ouvindo isso, para cada família, ó Deus, que eles sejam guardados, ó Pai, que eles sejam livres de toda enfermidade, Senhor. Toca, Pai, cada um, Senhor, dando saúde, da planta dos pés à raiz do cabelo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, dá saúde emocional. Pai, são dias difíceis, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a necessidade de cada família, Pai, os anseios, ó Deus, guarda as emoções, ó Deus, guarda o coração, meu Pai, visita Jeová Shalom, encha eles de paz nesse momento, que a confiança, Senhor, que a segurança esteja no Senhor, meu Deus. Pai, eu oro pedindo também, Senhor, que o Senhor dê saúde espiritual. Vivemos dias difíceis, Senhor, mas cremos que esse é o período oportuno para crescermos em intimidade contigo. Coloca sede e fome da tua palavra, Senhor. Leva homens e mulheres a buscarem o Senhor, a conhecerem o Senhor, a entender quais são os teus planos, os teus propósitos, ó Deus.
Aviva a nossa nação, Pai. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Promova a unidade, Senhor, naqueles que têm governado, na presidência, Senhor. Promova a unidade. Tem misericórdia do Brasil, Pai. Muda a nossa história, Senhor. A nossa confiança está depositada em Ti. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro presente, Senhor. Obrigada por esse desafio, Deus, que o Senhor colocou no coração da Michele. Obrigada porque ela é uma mulher atenta à Tua voz, Senhor, e obedece, Senhor, os Teus chamados. Abençoa, Senhor, toda essa sequência, Senhor, que ela ainda fará. Que novas pessoas estejam presentes nessa live e tenham conhecimento dessas verdades e que possam praticar isso que está sendo ouvido, Deus. Em nome de Jesus, ser na casa dela, ser com a família dela, com as filhas, Deus, com o marido, Pai. Nós sabemos que às vezes a gente faz as coisas, mas só a gente sabe as necessidades que a gente enfrenta dentro do nosso lar. Toca a casa dela, Senhor, toca os corações, Pai. Supra todas as necessidades, ó Deus, e ser comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha amiga querida. Gente, muito obrigada por essa participação de mais um dia de vocês. E eu tenho orado por cada vida que tem estado nessa live. E minha oração tem sido a seguinte: Pai, que essa mensagem alcance o lar que o Senhor quer alcançar. Ontem o pastor Davis pregou na comunidade pelo YouTube, né, de São Mateus. E ele falou uma coisa que ficou no meu coração. Que às vezes a gente fica perguntando: por que que eu tô nesse emprego? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu ganhava tanto e agora eu tô ganhando menos e tô aqui, né? E Deus falou muito comigo, porque muitas vezes foi minha indagação, né? Na minha questão profissional, que alguns conhecem. E ele falou exatamente assim: às vezes Deus precisa salvar aquela família e ele faz o que ele quiser para salvar aquela família, e ele vai fazer você estar nesse lugar, fazer o que você precisa fazer só por causa daquela família. E ele falou assim profundamente, que eu tenho orado assim a esse respeito, né? Eu recebi na minha questão profissional, em outras áreas, mas sobre essa live eu tenho orado isso. Senhor, eu não sei qual é o propósito dessa live, mas alcance o lar que o Senhor quer alcançar e faça a obra que o Senhor quer fazer. Porque eu tenho certeza absoluta que Ele quer restaurar algum lar. Ele quer fazer algo maravilhoso nesse tempo da quarentena. E eu peço para vocês, mandem essas lives. Eu vou tentar disponibilizar no YouTube. Mandem, falem para as pessoas participarem, né? Divulguem, porque nós não sabemos quem Deus quer alcançar. E nós podemos ser as pessoas responsáveis em alcançar essas famílias. Então, façam isso. Amém? E é só falando, quarta-feira que vem, nós estaremos falando sobre lugares de honra, é o tema. Eu vou estar com uma amiga também muito especial, psicanalista. Ela manja muito desse tema, ela é maravilhosa. Eu não vou falar quem é ainda, vocês vão saber na quarta-feira, mas ela é top. E eu espero vocês aqui, combinado? Amo vocês, gente. Muito obrigada pela participação de todas. Amo você, amiga. Tenha um dia maravilhoso. Tô com saudade. Em breve nós estaremos juntos à mesa novamente. Amém. Beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, gente.